Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre os carboidratos e provavelmente vocês vão se deparar com essa classe de biomoléculas no contexto do metabolismo energético, como é o caso do polissacarídeo glicogênio, ou com carboidratos que têm função estrutural, como é o caso do polissacarídeo celulose, que forma a parede de células vegetais. Mas nós vamos começar primeiramente pelas unidades mais básicas do grupo dos carboidratos, que são os monossacarídeos. Os monossacarídeos são aldeídos ou cetonas derivados de um poliálcool. Hidroxilas ligadas em carbonos saturados. Desse modo, os monossacarídeos são divididos em dois grandes grupos, as aldoses e as cetoses. Nós vamos nos focar, primeiramente, nessa molécula do gliceraldeído, para nós entendermos como, a partir dessa estrutura, que é o monossacarídeo mais básico, mais simples que eu posso ter, nós podemos elaborar cadeias de monossacarídeos, estruturas de monossacarídeos mais complexas. Então, partindo do gliceraldeído, conforme eu tinha dito, notem que essa molécula ela tem um carbono que está ligado, por ligações simples, a 4 grupos distintos. Portanto, essa estrutura tem uma imagem especular que não é passível de ser sobreposta a ela através de operações de rotação e translação. Tanto embora elas tenham a mesma massa molecular, a mesma composição atômica, essas duas moléculas são isômeros. Sempre que elas forem sondadas quanto à disposição espacial desses grupos em torno desse carbono, essas duas moléculas vão se mostrar distintas entre si. Essas duas estruturas serão distintas entre si, não são passíveis de serem sobrepostas, como eu havia comentado. Portanto, são dois isômeros. Uma delas é a chamada do isômero D e outra o isômero L. Portanto, o mundo dos carboidratos, dos monossacarídeos, é dividido em dois universos. O universo dos monossacarídeos do tipo D e do outro lado do espelho nós temos o universo, o mundo dos monossacarídeos do tipo L. Nos seres vivos, nós vamos encontrar preponderantemente os monossacarídeos do tipo D. Muito bem, então, agora, partindo da estrutura do D-gliceraldeído, como eu havia dito, uma aldose, a estrutura mais simples que nós podemos ter, dois grupos álcois ligados a um aldeído, portanto, uma aldotriose, 3 carbonos. Então, a estrutura mais simples que nós podemos ter como monossacarídeo é o nosso ponto de partida. Esse é o isômero D, conforme a orientação dessa hidroxila em relação ao grupo aldeído, dentro da estrutura da molécula. Colocado aqui. Certo? Muito bem. Agora, a partir dessa molécula de D-gliceraldeído, vão ser construídas estruturas de monossacarídeos que têm maior número de carbonos. Então, tetroses, 4 carbonos. Pentoses, 5 carbonos. Hexoses, 6 carbonos. Notem que, à medida que aumenta o número de carbonos dentro dessas cadeias, se nós olharmos a orientação da hidroxila do carbono que está mais distante do grupo aldeído, ela sempre estará à direita da estrutura. Aqui. Aqui. E aqui embaixo. Todas essas estruturas são derivadas do D-gliceraldeído, portanto, todas são açúcares monossacarídeos do tipo D. Tomando como referência
como exemplo, essas duas tetroses, notem, aqui eu tenho, então, um carbono com 4 ligantes distintos. Hidrogênio, a hidroxila, o CH2OH e o restante da cadeia. Mesma coisa aqui. E aí, a hidroxila sempre está na mesma orientação nesse carbono que está mais distante do grupo aldeído. Mesma coisa aqui. Então, é o mesmo raciocínio que havia colocado essa molécula como um isômero do tipo D. Portanto, há um espelho aqui, e do outro lado, todas essas estruturas que estão sendo construídas serão monossacarídeos do tipo L. Como eu havia dito, os isômeros do tipo D são aqueles encontrados nos seres vivos. Muito bem, agora vamos entender como é feita a elaboração dessas outras estruturas. Então, notem que sempre tem um carbono que está marcado em vermelho na estrutura. Então, partindo do D-gliceraldeído, na estrutura foi adicionado um novo carbono. Então, foi de uma triose para uma tetrose. Foi adicionado antes do grupo aldeído. Notem que, ao adicionar esse carbono adicionado tem 4 ligantes diferentes. O grupo aldeído, hidroxila, hidrogênio e o restante da cadeia. Portanto, para esse carbono adicionado, há 2 opções quanto à orientação dos seus ligantes, que está representado aqui nas 2 orientações distintas dessa hidroxila. Então, ao adicionar mais um carbono, eu tenho 2 isômeros possíveis, do mesmo modo que haviam 2 isômeros possíveis para a molécula inicial, que era o gliceraldeído. Foi adicionado um novo carbono, eu tenho 2 isômeros possíveis, porque esse carbono tem 4 ligantes distintos. Notem que ambas são do tipo D. Foi adicionado um novo carbono, 2 opções. E assim sucessivamente. Notem, sempre a partir de uma estrutura, vejam, a orientação da hidroxila, é esse carbono aqui. Foi adicionado um novo carbono antes do grupo aldeído dentro dessa estrutura. Agora, ele aparece nas 2 orientações possíveis, quanto a essa hidroxila. Foi adicionado um novo carbono, 2 isômeros possíveis. Vejam a orientação da hidroxila. Foi adicionado a partir desse um novo carbono, 2 isômeros possíveis. Um novo carbono, 2 isômeros possíveis. E assim, com todos os outros. Então, essa é a lógica com que essa cadeia vai sendo, essa série de monossacarídeos vão sendo construídos. Todos são aldoses, têm um grupo aldeído, todos têm vários álcoois, os hidroxilas ligados em carbonos saturados, todos são monossacarídeos. Notem que não é possível converter uma molécula que está numa dessas linhas, um monossacarídeo que está numa linha dessas, no outro que está na mesma linha, simplesmente por operações de rotação e translação. Do mesmo modo que esse isômero não podia ser convertido no L dessa maneira. Veja, eles são diferentes, são isômeros quanto à orientação em torno desse carbono. Portanto, não é possível converter essa molécula nessa simplesmente girando uma e a outra. Seria preciso quebrar ligações covalentes e reformar ligações covalentes para que uma fosse convertida de fato na outra. Correto? Portanto, não é possível, embaixo onde nós temos nomes mais conhecidos de vocês, por exemplo, glicose e galactose. Se nós observarmos as cadeias desses 2 monossacarídeos, vocês vão perceber que eles são distintos apenas quanto a um dos carbonos, orientação em torno de um dos carbonos. Vejam, o aldeído aqui é igual 1, 2, 3, 4. Aqui no carbono 4, vejam, são diferentes entre si, quanto à orientação dos ligantes ao redor desse carbono.
5, 6 são iguais. Portanto, não é possível, em solução, converter glicose em galactose simplesmente por liberdade de movimentação em torno dessas ligações simples. Como eu havia dito, é preciso romper uma ligação covalente e formá-la numa nova orientação, para converter um isômero no outro. De fato, monossacarídeos que são diferentes quanto à orientação de apenas uma, a orientação dos ligantes em torno de apenas um dos carbonos, por exemplo, aqui a glicose e a galactose, são chamados de epímeros. Manose também, se vocês compararem ela com a glicose, vocês vão observar que elas são diferentes apenas aqui no carbono 2. A numeração dos carbonos parte sempre daquele que é o aldeído adiante na cadeia. Então, esse sempre é o número 1, carbono da carbonila do aldeído e adiante. Correto? Portanto, essa é a lógica de elaboração de cadeias de monossacarídeos mais complexas a partir da estrutura mais simples que nós podemos ter, que é esse de 3 carbonos. Dentro do grupo das cetoses, desculpe, nós vamos seguir a mesma lógica que foi seguida na figura anterior. O carbono que é adicionado está marcado em vermelho, há 2 orientações dos ligantes, 2 isômeros possíveis para esse carbono adicionado. E aqui vocês vão ver a frutose, que é uma molécula, um monossacarídeo, que certamente vocês já devem ter ouvido o nome, é um nome familiar. Notem que aqui também são monossacarídeos de 6 carbonos. Ribulose está marcado aqui, vocês vão ver uma via, que é a via das pentoses, 5 carbonos, que é uma via metabólica importante em células de animais. Ribose, colocada aqui, faz parte de ácidos nucleicos. Glicose e galactose eu já havia chamado a atenção de vocês. 6 carbonos, 5 carbonos. Então, esse é o universo dos monossacarídeos, aldoses e cetoses. Vamos nos focar agora na estrutura da glicose para elaborarmos um pouco mais. Notar que a gente tem variações que tornam um pouco mais complexo ainda esse mundo dos monossacarídeos. Então, estamos partindo da glicose em água e observem o seguinte. Então, aqui está a sua forma linear, é aquela que aparecia na figura anterior, como eu havia dito, a numeração partindo do carbono 1, que é aquele da carbonila do aldeído, adiante dentro da cadeia. Essa é a forma linear. Em solução aquosa, percebam que, graças à liberdade de giro em torno dessas ligações simples, esse grupo pode se aproximar dessa hidroxila, que é o que está colocado aqui. Vejam, ainda é a forma linear dessa glicose, e o carbono 1 está se aproximando da hidroxila ligada ao carbono 5. Como se estivesse dobrando aqui, como está colocado de fato. Solução aquosa, ocorre a ciclização da glicose. Um par de elétrons isolado nesse oxigênio forma uma ligação covalente com esse carbono. E esse par de elétrons fica disponível para ligação com um próton, que deixou de estar aqui e aparece aqui. E origina-se assim a forma cíclica da glicose. Então, par de elétrons formam uma ligação covalente, está marcada aqui. Próton que estava aqui aparece ligado agora aqui nesse oxigênio. Um par de elétrons aqui está disponível para essa ligação simples. Então, a forma linear, em solução aquosa, se converte na forma cíclica da glicose.
Mais de 99% das moléculas de glicose em solução aquosa em temperatura ambiente vão ocorrer nesse estado cíclico. Notem que a seta está marcando aqui que é um equilíbrio entre a forma linear e a forma cíclica. Um equilíbrio fortemente deslocado na direção da forma cíclica, como eu disse, mais de 99% nessa forma em anel. Mas ambas podem estar se interconvertendo em solução. Isso é importante. Esse mesmo processo de ciclização pode ocorrer também com cetoses, exemplificado aqui com a frutose. Também é um equilíbrio, também gera uma forma em anel que é mais abundante. Esse termo piranose e furanose que aparece aqui se refere ao formato desse anel. E é uma lembrança porque o anel é semelhante ao pirano e ao furano, que são dois tipos de hidrocarbonetos em anel. Correto? Muito bem. Observem mais um detalhe nessa reação de ciclização da glicose em água. Essa ligação do carbono 1 com o carbono 2 é uma ligação simples. Portanto, esse carbono pode ter liberdade de giro em torno do eixo dessa ligação simples. Notem que esse carbono é trigonal plano, tem essa ligação dupla aqui. Portanto, ele pode girar livremente em torno desse eixo. Portanto, essa ligação vai originar um carbono tetraédrico, 4 ligantes distintos, e, portanto, dependendo da orientação em que ocorre esse ataque e a formação dessa ligação, há duas opções para a orientação dessa hidroxila na forma cíclica. É o que está colocado aqui. Então, a forma linear pode se ciclizar, originando a alfa-glicose, vejam a orientação da hidroxila, ou a beta-glicose. Vejam a orientação da hidroxila em torno desse carbono número 1. Então, é um equilíbrio entre a forma linear e essas formas cíclicas. As formas cíclicas são as mais abundantes, mas há duas opções. Notem a orientação das hidroxilas. Há duas opções para a forma cíclica: alfa e beta, que podem se interconverter através da forma linear. Vejam, é um equilíbrio. A forma beta é preponderante em solução aquosa em temperatura ambiente. Cerca de 60% a 70% das moléculas de glicose que estão ciclizadas se encontrarão na forma beta. Então, 99% irão se ciclizar e elas vão se distribuir em duas opções, duas diferentes configurações no equilíbrio. A forma beta é a preponderante. Esse carbono 1, por conta desse comportamento particular, especial, digamos assim, que origina esses dois tipos de isômeros aqui, é chamado de carbono anomérico. E essas duas formas são chamadas, a alfa e a beta, são chamadas de anômeros. O importante é entender o que está ocorrendo aqui.
ok? Certo? Olhando para essa estrutura, nós podemos ter a impressão de que isso é um anel plano. Lembrem-se que esses carbonos são tetraédricos. Portanto, como já está tentando ser mostrado aqui, nesses modelos, essa forma em anel da glicose não é um plano. E aqui fica mais claro isso. Então, nós estamos mostrando o isômero do tipo beta, o anômero do tipo beta, que conta com essa orientação da hidroxila nesse carbono número 1. Percebam, então, qual é a forma espacial desse anel. Isso é chamado forma em cadeira. Percebam, é como se isso fosse um encosto, o assento e aqui um apoio para as pernas. Então, uma cadeira. A numeração dos carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio do anel. Uma forma beta da D-glicose. Como eu havia dito, é possível ter a hidroxila na outra orientação, que é a forma alfa. Como havia sido colocado aqui. As duas orientações possíveis para esse ligante em torno desse novo carbono tetraédrico. Também forma em cadeira. Percebam um detalhe particular da beta-glicose. Todos os ligantes, as hidroxilas, ligantes desse anel, se encontram como que posicionadas no mesmo plano do anel. Dito que elas são posicionadas equatorialmente, como se elas projetassem lateralmente. Elas não se colocam axialmente. A hidroxila aqui na forma alfa está numa posição axial. Seria perpendicular ao plano do anel. Isso coloca essas hidroxilas distantes entre si, o que remove impedimento estérico entre elas. E, portanto, possivelmente, por isso, a forma beta da glicose é a preponderante e é o monossacarídeo mais comumente encontrado nessa forma isolada. Na forma alfa, nós temos uma hidroxila em axial. Naquelas outras exoses que nós mostramos, tinham diferenças de orientação em relação à glicose. Eu exemplifiquei, por exemplo, a galactose, que exibe uma hidroxila axial. Correto? Então, como eu disse, possivelmente essa é a forma mais, por esse motivo, essa é a forma mais estável e abundante como monossacarídeo isolado. Aqui está a marcação do que é em torno dessa forma em cadeira da glicose, as orientações que são equatoriais e axiais, como eu tinha mostrado para vocês, em torno do carbono numérico. Então, serve como marcação para orientação aqui do que é equatorial e o que é axial. Então, as formas axiais, perpendiculares ao anel, paralelos a esse eixo de simetria, em torno do qual ele pode girar. Os equatoriais se posicionam como que ao lado, se projetando para os lados desse eixo. Okay? Figura explica isso. Além disso, a forma em cadeira pode adotar outras conformações, como, por exemplo, aquela que é chamada de um barco. Veja, parece as duas extremidades do barco, a proa e a popa do barco. Então, a forma em cadeira é aquela mais estável, como colocada nesse diagrama, e aquela do barco
é um pouco menos estável do que essa conformação. Em solução, essas conformações podem estar se interconvertendo, é um equilíbrio. Dependendo da temperatura e das condições do meio, elas vão variar de abundância relativa. Notem que essa forma deve ser possivelmente menos estável do que essa, porque esses ligantes aqui, como se fossem da proa e da polpa, podem se aproximar, o que pode gerar impedimentos estéricos, por exemplo, entre esse grupo e esse. Então, essa é uma possível justificativa porque a forma em cadeira é mais estável. Mas essas outras também serão vistas em situações particulares que vocês vão abordar adiante. Nesse vídeo, vocês têm uma visão tridimensional da forma beta da glicose. O vídeo mostra essa forma beta de glicose girando. Portanto, é possível depreender melhor a geometria, o posicionamento relativo desses grupos. Então, recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo. Fiquem atentos, então, ao que é a cadeira, as orientações equatoriais das hidroxilas. Quando isso girar, vai ficar bem claro que todas estão se projetando para os lados da estrutura, como se fossem quase que perpendiculares àquele eixo de simetria. Passa por aqui, em torno do qual a molécula de glicose vai estar girando no vídeo que eu recomendei para vocês. Então, esses são os monossacarídeos, e antes de encerrarmos, vou salientar apenas um outro detalhe sobre o carbono número 1, o carbono numérico, que se refere a um tipo de reação que ele participa, que é uma reação de óxido-redução. Então, como eu havia dito, a forma em anel está em equilíbrio com a forma linear. 99% da glicose vai se encontrar na forma ciclizada. Porém, a forma linear, que tem o seu grupo aldeído livre, pode participar de uma reação de óxido-redução, onde o aldeído é oxidado a um grupo carboxilo, reduzindo um outro parceiro nessa reação, um outro reagente. No caso aqui está marcado com esse íon cobre, está sendo reduzido. Por esse motivo, esse carbono, que é oxidado e reduz esse outro reagente, é chamado de carbono redutor. Então, esse carbono número 1 recebe esse nome especial de carbono anomérico, e ele também é chamado de carbono redutor. Então, está salientando essa reação, que está sendo exemplificada aqui, justamente para explicar essa nomenclatura. Então, esse é o carbono redutor. Notem que ele participa da reação quando a glicose está na forma linear. Notem que essa forma oxidada não gera a forma em anel. Então, se você tiver excesso desse reagente, aos poucos a reação vai drenar todas as moléculas de glicose para esse estado, e vai desaparecer a forma cíclica e a linear, todos vão ser convertidos nesse estado, se houver grande excesso desse reagente, por exemplo. Muito bem, então essa é a justificativa para esse grupo ser chamado, esse carbono ser chamado de carbono redutor, e frequentemente esse outro carbono 4 é chamado de extremidade não redutora. Então, extremidade redutora e extremidade não redutora. É um jargão frequentemente usado.